Muito bem, meus amigos, nosso tema hoje é sintoma homeopático. Uma coisa pode ser considerada sintoma pelo próprio paciente. Quando ele fala que aquilo incomoda, que aquilo está demais, aquilo está alterado, pode ser uma observação subjetiva, não só orgânica como mental. Também é possível que esse sintoma surja da observação do profissional. Ele percebe que uma atitude, um raciocínio, uma fala, um comentário do paciente não está bem adequado ou aquilo revela uma distorção qualquer. Quem dá importância ao sintoma é o paciente ou a sua história. Então, toda classificação que diz que esse sintoma, ilusão, sensação mental, que é o mais importante, está equivocado. O sintoma mais importante é aquele que o paciente dá uma relevância ou que a história dele vai revelar que aquele dado repercutiu, influenciou ou causou o aparecimento de outros. Isso dá uma limpeza no tema. Você e o paciente ali naquele contato, naquela entrevista, naquela relação, tem todas as condições de conhecer o que é importante e sobressai naquele caso. Desfazendo então essas tentativas que eu chego a dizer que elas me parecem um estelionato, porque elas tiram do paciente a prerrogativa única dele de estabelecer o que é importante. E se ele não tem condição para isso, você olha a história e vê, mas isso aqui é muito importante, o paciente não tem consciência disso, ou ele não expressa adequadamente a respeito desse fator. Então você faz uma inferência. Você sabe que é uma hipótese, mas você está apenas contribuindo para o paciente por conta das suas limitações pessoais. Eu quero também destacar a divisão entre totalidade e peculiaridade. Nós podemos priorizar a totalidade, o quadro, o conjunto, com cautela, porque se nós colocarmos muitos dados, muitos sintomas do paciente para repertorizar, isso vai provavelmente nos conduzir a um policresto. É um medicamento que, ao ser investigado, já proporcionou muitas informações. Se eu priorizo a peculiaridade, eu também corro risco, porque é importante que essa peculiaridade tenha traços muito significativos e que seja realmente uma coisa rara. Eu vou falar agora a respeito de uma peculiaridade da matéria médica de natrum fosforicum. Ele imagina que as peças da mobília são pessoas. Se você olhar, por exemplo, o livro Meu Pé de Laranja Lima, em que o personagem infantil lida com uma relação pessoal e afetiva com o seu pé de laranja lima, ou no filme O Náufrago, onde aparecem cenas em que ele tem uma relação pessoal com alguns objetos, você pode entender que algumas pessoas estão em uma relação personalizada com objetos e com ambientes, com lugares. Eu acredito que todos esses personagens que eu citei, por exemplo, do filme O Náufrago, ele poderia ter uma porção de outras atitudes, de comportamentos. Entretanto, me chama a atenção que é esse o modo como ele vivencia aquela experiência. O paciente é a mesma coisa. Ele está revelando, através de situações marcantes, de situações em que ele ficou muito vulnerável ou que representava um grande valor para ele, ele se mostra, ele se expõe. E isso permite que muitas vezes esse dado seja valorizado e você praticamente concentre a sua prescrição baseado nesse aspecto. Porque você não tem muitas outras coisas do paciente e você não tem matérias médicas disputando aquele efeito com o medicamento que você tem.
Daí é preciso considerar no paciente a raridade da situação, daquela manifestação dele, e na matéria médica a raridade do efeito, e ver como é que ele se justapõe. A tendência, eu acho que para se trabalhar com peculiaridade, começou com Kent, quando ele fala que é importante selecionar 3 ou 4 características essenciais do caso para você repertorizar. Com isso, você diminui a chance de trabalhar com podcast, desde que você tenha um material digno dessa seleção para você repertorizar. Então eu quero dizer que o paciente e a sua história é que definem o que seja sintoma homeopático, exceto quando o profissional precisa ajudar o paciente na especificação qual o significado que aquilo tem. É muito importante que a gente esteja sempre perguntando para o paciente: como é que você se sentiu nessa situação? Qual o significado para você desse fato que você está relatando? Como é que você lida com esse tipo de circunstância? Isso é a valorização do como. Porque, na verdade, nós temos algumas perguntas que os jornalistas estão sempre com elas na ponta da língua. O que? Como? Por quê? Para quê? Quem? Onde e quando? Sempre esteja atento para ajudar o paciente a descrever com mais detalhes, com mais profundidade, aquilo que ele está trazendo. Lembrando sempre disso, é o paciente que é o dono do sintoma e da história, não é você. E não é você quem classifica isso de fora para dentro da vida e da trajetória do paciente. Finalmente, é importante considerar que nessa vertente da peculiaridade, muitas vezes um sintoma, que é uma ilusão, um medo, um sentimento, etc., adquire uma importância maior porque ele se projeta em outras coisas do paciente, em outras atitudes ou escolhas, posturas. Elas estão influenciadas lá no fundo por aquele medo, por aquela ilusão, e isso não está claro para o paciente e transforma esse medo, essa ilusão, esse sentimento num dado mais relevante e que talvez por si só permita a prescrição. Então, sintoma homeopático, nós vamos retomar de certa forma esse tema mais adiante, quando nós estivermos conversando sobre a anamnese homeopática. Por hoje é só. Muito obrigado, um abraço e até breve.